Pronto, então vamos para a segunda palestra. Então, som, sinestesia e espiritualidade. Essa palestra, ela é a tradução de um trecho de um certo livro, tá bom? Música e Teologia. Deixa eu só pegar aqui a capa direitinho. Música e Teologia, da série Horizontes em Teologia. É uma série em inglês. O texto original é de Donald Saliers, tá bom? Então, essa obra, ele é músico metodista. Então, essa obra, ele procura trabalhar um pouco sobre essa visão da teologia junto com a música. Som, sinestesia e espiritualidade, em inglês, acaba fazendo um próprio jogo de palavras. Nós conhecemos mais as chamadas rimas, mas dá também para você fazer jogo de palavras com as letras iniciais, né? Mas também com o meio das palavras, e como eu já falei, nós conhecemos mais a paronomásia, que é o final das palavras. Som, sinestesia e espiritualidade. A forma como a Bíblia está traduzida em português, ela, de certo modo, tira um pouco o formato ou a composição, a maneira em que ela está na língua grega, na língua hebraica. Quando você lê determinadas passagens das Escrituras, você percebe uma determinada cadência, quase como se nós pudéssemos pegar o cantor cristão aqui, e mesmo que você não cante, o formato, a organização das estrofes, à medida em que você lê, você vai percebendo uma certa melodia, uma certa cadência junto ao texto lido. Em português, ou em qualquer outra língua, quando as traduções são feitas, elas são feitas de maneira que se escolhe um gênero só, ou melhor, um tipo de, se a língua formal ou informal, e mantém toda a Bíblia naquele formato. Quando você lê nos originais em grego e em hebraico, você percebe que há um interesse de Deus de que a mensagem que ele estava ali escrevendo, ela fosse lida no ritmo de melodia. Parte disso se você observar comigo, que já há alguns tempos as traduções, primeiramente a NVI, se eu não me engano, e a atualizada e outras, já têm seguido um certo hábito de pegar trecho das Escrituras e colocar no formato de poesia, para que pelo menos aquela passagem, mesmo que não faça a rima em português, você perceba que ali existe uma certa melodia presente. Então eu quero ler com vocês esse texto e também gostaria de orar em seguida. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 23. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tua bondade e que tua misericórdia, que está sempre conosco, nos ajude nesta segunda palestra. Muito obrigado por termos a tua revelação geral e também por termos a tua revelação especial. Nos abençoa, Pai, e nos guia na reflexão desse tema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só uma palavra rápida sobre a questão da revelação especial e da revelação em geral. Como o próprio nome diz, ambas revelação, elas têm a origem em Deus. Nós não conseguimos usufruir tão bem da revelação, não revolução, mas revelação geral por causa do pecado. Mas ela ainda está ali como uma testemunha. O Salmo 19 diz isso, e Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 1, que o que se pode conhecer de Deus está presente na natureza, alguns comentaristas acham que ele está citando o Salmo de número 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então, Paulo e o salmista, eles são testemunhos de que a revelação geral está ali e ela testemunha de alguma forma. Desde que os polímatas eles começaram a assumir o que é um polímata. O polímata é alguém que é versado não apenas em uma determinada área, mas em N áreas. Você pode ver que durante o período da Reforma Protestante, se você acompanhar um pouco a biografia de Martinho Lutero, você vai perceber que na educação formal dele, ele estudou astronomia, filosofia, ele estudou música.
além de estudar, né, outras disciplinas interessantes para aquela época. Então, o polímata ele tem uma formação mais completa, de tal modo que ele pode discursar sobre determinado assunto, digamos, sobre vários pontos de vista. Eu poderia falar da música pelo lado da composição, da parte mais literária, que foi o que eu fiz, mas eu poderia falar da música quanto à questão, por exemplo, da medicina, como as notas musicais, os acordes, eles acabam influenciando o nosso batimento cardíaco e nosso pensamento, de certo modo. Eu poderia falar para vocês sobre a música pelo viés da matemática. Então, a pessoa que consegue fazer isso, ela está mostrando um certo conhecimento chamado de polímata. Então, desde que esses homens, digamos assim, começaram a diminuir na face da Terra, o conhecimento começou a ficar fragmentado. E nós que estudamos a teologia não seguimos essa fragmentação, mas os teólogos antigos, eles eram músicos. Eles eram homens capacitados por Deus em diversas áreas. Tem um grande teólogo que já partiu, um homem chamado James Montgomery. Esse homem, ele foi professor de seminário, diretor de seminário, ele foi pregador e no final da sua vida ele foi acometido de um câncer. O que foi que ele fez? Ele se reinventou, foi compor hinos. Então, o polímata seria uma pessoa como essa, que pode falar sobre vários assuntos, ou às vezes um só assunto sobre diversos viés. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós normalmente só a lemos como prosa, nós não a lemos como poesia e nem tanto como melodia, salvo o livro de Salmos, com exceção do livro de Lamentações e os cânticos que Lucas escreve. Quando você olha para a Bíblia, você tem a impressão de que você está lendo prosa. Eu vou categorizar ou definir prosa de uma maneira bem simples. Prosa é tudo aquilo que não é poesia. Então, a prosa serão as narrativas, ok? A prosa serão determinados textos que não têm determinadas características. A poesia será um grupo de textos que terá, para nós, será a questão da rima. Na língua hebraica não era tanto a rima, era muito o acróstico. Eles focalizavam o início de determinadas frases, sempre seguindo padrões de letras. Mas eles também tinham a aliteração e a assonância, que é uma maneira de você construir uma frase pensando bem nos sons que você consegue repetir. Bom? Esses sons eles vão criando determinadas cadências ou determinados efeitos que atraem a atenção daqueles que estão lendo ou então tocando. Como eu não sou um bom músico, eu gosto e tenho mais habilidade com a questão da literatura, da poesia, eu gosto de pegar o cantor cristão e ficar fazendo, a gente chama de escansão, para mim eu chamava de escansão, que é a leitura dos versos do cantor cristão comparando com a leitura das pautas musicais. É muito interessante como os dois casam. Okay? Então, isso está presente na maneira também como Deus nos deu a revelação especial que é a palavra dele. O texto que eu pedi para vocês abrirem aí, que é o livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 23, para nós não tem rima, para nós... Olha só, você sabe pelo menos uma coisa, eu estou com a 2ª edição da atualizada. Um fato é, a partir dessa edição, o que é poesia, o que é música, foi colocado num formato de diagramação diferente. Veja aí, normalmente a sua Bíblia tem 2 colunas. A primeira coluna, onde está o versículo número 23, na verdade, quando vai passar para a frase que o homem falou, disse o homem, você percebe que o texto não está mais indo de uma margem para outra? Ficou com uma formatação irregular? Pois é, no mínimo, isso é poesia ou isso também é música? Ou é poesia ou é música? Quando Deus se revelou para nós, Ele nos deu a sua palavra, mas também Deus se apresentou em gêneros literários e Deus até mesmo utilizou de gêneros musicais para falar até nós. Quais são esses gêneros musicais? Nós sabemos, pelo menos com uma certa aproximação, a melodia de algumas canções hebraicas. Pelo menos com aproximação. Em outras, é pura criação. Eu citei para vocês há pouco sobre o hino 14 do canto cristão. Ele traz uma melodia judaica, mas uma melodia judaica mais da Idade Média. A gente não tem tanta certeza de como é que eles compunham,
qual era a pauta musical, se eles utilizavam ou não. No livro de Salmos havia uma palavra que ela era pelo menos um indicador ali das canções que eram entoadas, por isso o livro de Salmos saltério. É a palavra sela ou selar. Essa palavra provavelmente, conforme traduzida em algumas versões, é uma pausa. É uma pausa. No título de alguns cânticos ou salmos, existe uma certa orientação. Essa música é de acordo com a melodia, os lírios. Então nós sabemos que eles possuíam algum tipo de formatação musical para estar cantando a palavra de Deus ali revelada para eles. Nós não sabemos de tudo, mas sabemos que a música está presente também na revelação escrita de Deus. O texto que vocês têm aí, ele chega a fazer o versículo de número 23, em Gênesis capítulo 22, ele chega a fazer um jogo de palavras bem interessante para que eles possam guardar aquilo que Deus está falando para eles. Por exemplo, quando nós encontramos a forma aí que vai mencionar tu és, bom, agora esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Entre a forma varoa aí e a palavra varão, tem uma certa ligação sonora que vai nos mostrando como isso aqui é poesia, no mínimo, mas provavelmente isso era música. Eu estou sem a minha fonte para passar aqui, vocês não vão ver, mas é só para vocês perceberem como o texto escrito originalmente, com recursos no mínimo melódicos ou musicais, ele foi utilizado por Deus para que a palavra ficasse fixada em nossa mente. Então, no momento em que o texto está apresentando aí para vocês, eu vou ler pelo menos a forma varão e a forma varoa. Então, o texto ficaria mais ou menos assim, seguindo a sua Bíblia. Esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á Ixá, porque do Ish foi tomado. Então, Ixá e Ish. Você percebe aí que não é a rima, não é o final, mas é o início da palavra que vai criando uma certa musicalidade que é utilizado aí, bom, para que esse texto seja colocado como provavelmente a primeira poesia da Bíblia. Isso aqui é um trecho que eu sempre utilizo em determinadas pregações sobre isso daqui. A poesia e a musicalidade só entraram no mundo quando a mulher entrou. Você não tem poesia e nem musicalidade antes do 23. Você pode ver que aí tudo é prosa. É no 23, quando a mulher chega, que começa a musicalidade ou a poesia na linguagem bíblica. E como professor de hebraico, eu não poderia perder, o senhor deve lembrar, um momento para uma piada de professor de hebraico. Ish e Ishá, vocês nunca mais vão esquecer dessa palavra, tá bom? Então, uma versão cearense ou nordestina desse trecho. Quando Deus trouxe, bom, a mulher até o homem olhou para a mulher e disse, Ixá. A mulher olhou para o homem e falou, Ixi. Então, pronto. Você nunca mais vai esquecer isso, tá bom? Mas vamos lá. Quando o texto foi escrito, não era esse o propósito do autor bíblico, não, viu? Não era esse o propósito. Mas você percebe sonoridade. Pelo menos pegando aí essas duas formas, mostram que aqui a revelação especial de Deus usa, no mínimo, recursos poéticos e, na escala maior, Deus está utilizando aqui de musicalidade. Para quê? Entre outras questões, para chamar a atenção e a memorização da sua palavra. A gente vai encontrar isso, mas muito mesmo dentro das Sagradas Escrituras. Daí a questão de sons, sinestesia e espiritualidade. Quando esses sons eles se unem aqui dentro do texto sagrado, à luz daquilo que eu falei, a leitura vai trazendo para nós um certo compromisso ou comprometimento com a palavra, que você vai sentindo aquilo que está sendo falado no texto. Okay? Isso para nós é um pouco estranho, mas se você pesquisar as igrejas batistas do sul dos Estados Unidos, eles possuem como se fosse um certo ritmo de falar que é cantado. E as mensagens, a forma como eles conduzem o culto, toda ela é cantada, não é falada como nós falamos, com determinadas pausas, mas toda a melodia está presente na liturgia, desde a abertura
feita pela pessoa responsável até passar pela pregação. Então, se você der uma olhada, depois pesquisem, as igrejas batistas do sul dos Estados Unidos têm essa melodia ou esse efeito ou essa característica aí presente. Okay? Vamos aqui então para o nosso texto. Cada um dos sentidos humanos desempenha um papel constitutivo na formação e expressão de uma espiritualidade teologicamente determinada. Na maioria das tradições teístas históricas, ver e ouvir tem um lugar de primazia no despertar, na sustentação e no aprofundamento da consciência da revelação divina humana. Então, a musicalidade, ou o instrumento musical, embora ali os descendentes de Caim, eles estejam responsáveis ali pelo surgimento, mas no próprio ato de falar, você já percebe essa musicalidade, que vem com várias funções. Uma delas, eu volto a dizer, é justamente você memorizar aquilo que está presente. Em outros momentos, é para dar determinadas marcas que estão ali, sendo enfáticas dentro do texto. Se você pegar, como eu estou aqui, nesse outro computador, com o texto hebraico, você vai perceber que, além das letras, além das vogais, vocês têm alguns símbolos que são colocados ali. Existe uma certa briga, uma certa disputa, se esses símbolos, quando foram criados lá pelo ano 1000, pelos massoretas ou massoretas, eles estavam tentando, historicamente, recuperar a canção ou o modo de ler cantado antigo dos judeus. Nós não temos certeza sobre isso. O máximo que você pode dizer é que o texto hebraico, com os símbolos que são colocados fora das vogais e as consoantes, eles estão ali para conduzir a leitura. Mais ou menos o que acontece com a nossa vírgula, com o nosso ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Dentro do texto da Bíblia hebraica, existem determinadas pautas que, quando colocadas, elas são melódicas, elas são musicais. Então, quem teria colocado isso? Nós cremos que desde o início, quando Deus levou Moisés a escrever, essa musicalidade presente na revelação escrita, ela está lá, ela está presente. E isso, de certo modo, vai juntando, conforme vocês podem ver aqui, ela vai despertando, vai sustentando e vai aprofundando a consciência da relação divina humana. Deus se dignou em falar não apenas as nossas línguas humanas, mas Deus, Ele, pela sua graça e misericórdia, Ele teve a bondade de usar de recursos de memorização, recursos que facilitam não apenas ouvir, mas gravar a palavra de Deus. Eu posso, então, destacar para vocês isso. A música, na revelação especial de Deus, tem esse propósito de fixar a verdade estabelecida. Isso para quem lê no hebraico, isso para quem lê no grego, mas também com algumas notações que você pode perceber lá no seu texto, conforme você lê a Bíblia. Isso mais em Bíblia de estudo, vocês vão perceber. Essa musicalidade, ela também vai estar presente, se vocês, por favor, forem comigo, e isso fora o livro de Salmos. Só para mostrar para vocês que a musicalidade em Israel, ou no israelita antigo, ela não está só nos Salmos. Os Salmos são expressão maior. Assim como Lamentações e Cântico dos Cânticos, eles representam parte disso. Mas a musicalidade, ela está presente também em outras passagens das Sagradas Escrituras. Existe alguém aqui que é de outra região que não seja o Nordeste? Pronto, nós nordestinos, nós nos identificamos muito dizendo, olha, fulano de tal é de lugar X, fulano de tal é de lugar Y. Você vai perceber muito, às vezes, por determinadas ênfases, como aqui em Fortaleza é o macho, que virou mar. Né? Se você for para determinadas regiões aqui do Ceará, é o di, é o ti. Mas se você parar um pouquinho só para você ouvir bem, nós cantamos. Nós cantamos quando nós falamos. Isso fica mais evidente quando você está em uma outra região que não é a sua. Eles olham assim para você, aí, só falta puxar o violão para acompanhar o que você está falando. Porque, na verdade, nós estamos cantando. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 11. Eu volto a dizer, esses textos, eles não estão apenas melódicos dentro do livro de Salmos. Eles fazem parte de outras passagens das Escrituras
justamente para chamar a atenção, no mínimo, da memorização, mas também para trazer ao povo de Deus essa musicalidade que lembra muito aquilo que Deus está fazendo para eles. Veja só, Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então o Senhor está fazendo um trocadilho aí, pelo menos uma rima, para que a mensagem de Jeremias seja bem enfática. Ele está perguntando para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Não é? Ele mostra uma vara de shaqued. Aí Deus pega e responde para ele: muito bem, pois eu shaqued pela minha palavra para a cumprir. Eu falei na palestra passada que a música ela vai construindo para nós um universo ou um mundo para a gente poder fixar uma determinada mensagem. Aqui, no mínimo, essa musicalidade da fala de Deus aqui com Jeremias vai chamando a atenção dele. Jeremias, olha, o que você está vendo? Aí ele diz: eu vejo uma vara de shaqued, amendoeira. Aí Deus pega e responde: muito bem, pois eu shaqued pela minha palavra para cumprir. Essa musicalidade, ou no mínimo essas rimas que são construídas na língua hebraica, fixa a mensagem, mas também vai criando toda uma questão de uma visão de mundo. O que é que Deus está falando para Jeremias aqui no começo do seu ministério? Deus está chamando a atenção de Jeremias para que ele guarde a palavra, mas que também ele lembre que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Como assim? Aí vem, além do verbo velar, a figura da amendoeira. Deus está construindo no imaginário de Jeremias aquela visão que eles sempre viam. Qual é aquela árvore que todo mundo ali conhece, que ela vai dando os primeiros frutos, para depois dar os frutos verdadeiros? A amendoeira. Ela é um dos índices para dizer que o verão está chegando. E assim como Deus usou da shaqued para mostrar a sua shaqued, você vem o elemento da memorização, mas você também vê Deus criando no imaginário de Jeremias aquilo que ele está trazendo ali para fixar aquela mensagem na mente de Jeremias. E isso, irmãos, não é só no Novo Testamento. Se vocês forem, por favor, comigo, no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 1, é o texto que já nos mostra a superioridade de Cristo em tudo que é colocado ali. Jesus é superior aos anjos, e para marcar o anúncio do Filho de Deus ali, existe uma outra sequência de sons que é colocado no autor de Hebreus, por ele aí. Então ele tem assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Parece prosa, não é? Não é poesia. Mas, lendo aqui rapidamente, vocês podem abrir o Novo Testamento grego de vocês e vocês vão perceber a seguinte forma, tá bom? Não trouxeram? Polimerós, politropos, palai, roteós, lalessas, tupatrais. Ele repete muito o som do P, criando uma cadência que na hora que eles estavam lendo esse texto em hebraico, a gente perde isso daqui em português, porque não dá para fazer todo esse jogo de palavras, mas aqui existe musicalidade. É o que a gente chama, no mínimo, de o seguinte: tudo bem, isso aqui não é poesia, isso não é nem oração, mas isso, no mínimo, é uma prosa poética. Okay? Se você pegar o livro Iracema, de José de Alencar, você vai perceber que alguns críticos dizem que Iracema era para ter sido um poema, não era para ser um romance. Verdes mares bravios, e à medida que você vai lendo, você percebe que José de Alencar ele vai construindo uma poesia ali. Está no formato de prosa, mas a poesia já está ali porque parece que ele vai desenhando para nós todo aquele cenário no qual ele vai nos introduzir na sua leitura. O texto bíblico ele traz isso. Ainda que não tenha sido todo cantado, como foi o livro de Salmos, o texto bíblico possui essa característica, no mínimo poética, mas, pelo menos muitos trechos, nós sabemos que eles constituem o quê?
música. E boa música que Deus estava fazendo ali, para despertar, para sustentar e para aprofundar a consciência da relação entre o divino e o humano. A musicalidade está presente dentro da revelação especial de Deus. A sinestesia que eu havia falado para vocês é justamente isso daqui. É a receptividade multissensorial. Então você imagina aí a audição, olfato, tato, paladar, você imagina aí os seus sentidos. Então, bom, tal ideia, né, de ter essa receptividade multissensorial, ela não é exclusiva do cristianismo. Falei para vocês que outras religiões possuem práticas litúrgicas e muitas delas aproveitam dessa questão multissensorial para marcar determinadas questões do culto e do ensino daquela determinada religião. Pensando no tema bíblico, você pode ver que quando Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, Ele está nos chamando para todo o envolvimento dos nossos sentidos na receptividade da palavra dEle. Porque se nós fossemos pegar literalmente a ideia de ouvir, como é que ficam os deficientes auditivos? É toda uma gama, é todo um conjunto, uma construção de sentidos que Deus quer que esteja por trás daquilo que é a participação para com o Evangelho. E isso está presente dentro do texto bíblico. Assim, um dos grupos primários de sentidos tão cruciais para grande parte da espiritualidade cristã é o som. É o som. Nós somos o povo do livro, mas também nós somos o povo do cântico. Mesmo que, como o povo de Israel, lá na Babilônia, Salmo 137, eles estão, né, em lugares distantes, as pessoas conhecem que uma marca do povo judeu é o cântico. Por isso, cante-nos hinos de Sião, cante-nos hinos de Sião. Porque se nós somos marcados pela palavra de Deus entregue a nós, nós também somos marcados por um cântico que sempre está presente em nossos lábios. Em particular, né, o autor do livro, ou do artigo que eu li, ele diz que ele está interessado em como ouvir som como música, com e sem palavras, como isso é fundamental para a nossa espiritualidade. Nós temos dentro do texto bíblico vários momentos em que Paulo ele para dizer, olha, vamos cantar um pouquinho? Estão cansados da minha exposição? Vamos chegar e vamos cantar para mostrar a revelação de Deus também presente entre nós. Isso particularmente está presente, vocês estão aí em Hebreus? Por favor, deem uma olhada comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Em uma das passagens mais importantes sobre Cristo, ela é dada em formato musical. Na língua grega, mais uma vez, estudem o grego, bom? Então, estudem o grego e vejam como a musicalidade está presente na palavra de Deus. Nós lemos em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Você percebe que tem uma similitude aí na construção da frase? Olha só, todas elas, com exceção da primeira, tá bom? Tem o verbo foi manifestado. Rapidamente uma aula de português aqui. Manifestado é uma forma verbal terminada em DO, que marca o que nós chamamos de particípio. Então, só o primeiro foi marcado com foi. Foi manifestado, o primeiro e o segundo. Foi manifestado, foi justificado, contemplado, pregado, crido, recebido. Então, se você até ler marcando um pouco o tom pelo pé, você percebe que existe uma certa ordem aqui para aquilo que é manifestado. Bom, o final do texto, você percebe que cada uma das frases, ela tem a palavra em ou a palavra na, foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Aí os dois últimos, foi crido no mundo, foi recebido na glória. Na língua grega, a palavra po e a palavra entre usada aí, elas são a mesma palavra e vai criando uma certa cadência naquilo que Paulo está dizendo. Olha, eu vou contar para vocês uma das partes mais importantes do mistério que Deus me deu. E daquilo que eu vou falar para vocês, gravem. Aí a forma de gravar, para prestar atenção no mistério da piedade, é dado em formato musical. No mínimo, é poético, mas muitos estudiosos dizem aqui tem um hino primitivo usado para discipular, usado para mostrar como Deus utilizou da música na revelação especial que salva o homem pecador.
Olha, percebam aí, vocês podem mais uma vez abrir o Novo Testamento grego, tá bom? Olha só o que a gente tem. Aí, a primeira parte. Então, kai homologúmenos, mergá, estin, to, teseusebeias, mistérios. Então, para a introdução. Aí cada uma daquelas formas foi manifestado, foi justificado, foi contemplado, foi pregado, foi crido, foi recebido. Na língua grega, a junção vai criando uma melodia. Aí eu volto a dizer, alguns dizem que é mera poesia, outros dizem, olha, dá quase para pegar a cítara ou então a lira e começar a louvar a Deus com o mistério da piedade, o hino que está aqui. Então nós vamos ter as formas efanerothe, edikaiothe, ofte, ekerixe, episteusen, anelipsen. Você percebe como todas elas soam parecido? Porque vai criando uma cadência e cada uma delas termina com uma forma verbal que os alunos do grego lembram, que é uma sequência de dativos. Quando isso acontece, não é que Paulo não tinha outra forma de escrever. Primeiramente, é a forma escolhida pela inspiração, como Deus conduziu esse milagre. Então, a forma como Paulo escolheu aqui e colocou tem a direção de Deus, tem o atestado de Deus, tem o efeito de marcar a memorização do texto para enfatizar uma determinada doutrina. Música, então, na revelação geral, a gente pode citar mais uma vez como isso, como um elemento que nos ajuda a memorização, mas nos ajuda a enfatizar determinados pontos doutrinários. Daí a última parte nós temos em sarki, em pneumati, angelos, etnesim, cosmon e doxe. Eu sei que nem todas tinham som de i, mas o pessoal do grego pode dar uma olhadinha aí. Todos têm o iota, que é a marca do dativo, no singular e no plural. Por que está aqui? Porque Deus está mostrando como a musicalidade está por trás daquilo que Ele falou para mim e para você. Esse é um dos textos que nós temos aqui. Então, olha só, a música com e sem palavras, ela é fundamental para a nossa espiritualidade. Trechos da palavra de Deus foram dados como canções. E nós precisamos prestar atenção para essas canções que Deus deu para nós refletirmos na palavra dEle. Quero que vocês, por favor, estejam preparando aí o texto, okay, de Efésios, capítulo de número 5, versículo 14. Seguindo aqui, até por causa do horário também, vamos lá. Esse texto é de Agostinho, do livro 10, bom, das suas confissões, né, nas partes 6 e 8. Olha como Agostinho vê a questão da música associada com a sua relação com Deus. Quando eu te amo, o que eu amo? Nem a beleza do corpo, nem o ritmo do tempo, nem o brilho da luz, nem as doces melodias das canções, nem a fragrância das flores, loções e especiarias, nem o maná e o mel, nem a sensação da carne abraçando a carne. Nada disso é o que eu amo quando amo meu Deus. E, no entanto, é algo como a luz, som, cheiro, comida e toque que amo quando amo meu Deus. A luz, a voz, a fragrância, o abraço do meu eu interior, onde uma luz brilha para minha alma. Isso é o que eu amo quando amo meu Deus. É bem parecido com aquilo que nós falamos um pouco na vez passada. Como é que vai ser a música no céu? A gente sabe que, olha, o ouvido aqui carnal talvez não consiga entender as melodias de lá. Mas se tem uma coisa na terra que nos ajuda a pensar como é que é a música no céu, é a música da terra. Então, acaba sendo um paradoxo. É diferente, mas é o mínimo que a gente pode ter para lembrar ou entender como é que vai ser lá. Agostinho, ele pega aqui esse paradoxo, tá bom? Então, quando você está louvando a Deus, né? Tem uma canção que eu acho muito linda, a mais bela canção que existir, os versos mais bonitos não irão expressar a grandeza da tua majestade. Se todo instrumento e toda a voz, unidos em uma só voz, né, um só som, eles ainda não conseguiriam mostrar a grandeza de Deus. É o que ele está mostrando. Quando você louva a Deus, como é que você sabe que está louvando a Deus? É porque você está acompanhando o belo solo que os instrumentistas estão fazendo? É porque você está acompanhando toda a melodia e você percebe os agudos bem colocados das irmãs aqui, os graves, os rapazes que cantam? Quando você louva a Deus, é a letra que você está prestando atenção? O que é isso louvar a Deus? É uma coisa extra, os instrumentos e as letras, não é isso? Você não está adorando o som, você não está adorando a letra. Mas como é que você pode entender que você está louvando a Deus?
Porque através daquela sequência musical, eu percebo Deus falando. Porque através das letras que estão ali, eu percebo Deus falando. Então, ao mesmo tempo, aquilo que nós fazemos para adorar a Deus é superior ao que está aqui presente, a esses recursos humanos, mas ao mesmo tempo é a maneira como nós temos para tentar dizer, olha, eu sei que Deus está aqui, porque eu sei e entendo que Deus está sendo louvado pela boa música tocada. Eu sei que Deus está aqui porque Deus está sendo louvado pela letra que entroniza o seu nome lá. Acaba sendo um paradoxo. Então, por isso que a gente tem que fazer bem toda a questão da instrumentalidade que nós temos aqui, mas lembrar que o louvor a Deus ainda é superior a todo o bom serviço litúrgico que for feito. Sempre vai ser superior, sempre vai ser superior. É o que Agostinho está demonstrando aí para nós. Vamos agora então para o texto que eu falei para vocês, Efésios capítulo número 5, versículo número 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, bom, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É um bom texto, né, para quem já está cansado no final da palestra. Desperta tu que dormes, ergue-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Bom, então, mais uma vez, este é um cântico que provavelmente era um dos cânticos entoados na igreja primitiva pelos candidatos a batismo. Bom, nós temos vários hinos, canto cristão e outros hinários, que os irmãos gostam de entoar quando há uma noite de batismo ou um dia de batismo, e esse provavelmente era o cântico entoado lá, por aqueles irmãos, tá bom? Catecúmenos ou o pessoal da sala do batismo, como a gente chama hoje, e eles estavam ali louvando ao nome de Deus. A sequência também colocada aqui é no mínimo poética, mas muitos comentaristas acabam apontando ali o elemento é um elemento de hino cantado na igreja. Então, os sons, a mistura da sinestesia, ela está toda presente dentro do recurso da palavra de Deus. Mas vocês sabem qual é um dos livros que mais tem cântico nas Escrituras e nós pouco prestamos atenção? Apocalipse. Normalmente você olha para esse livro, você pensa em terror, explosão, fim do mundo, cataclismas. A minha relação com o Apocalipse ela começou a ser quebrada muito nas aulas de grego, né? No que a gente aprende que é chamado de passivo divino. Pronto, quando eu descobri que a voz passiva mostra que tem alguém superior por trás, rapaz, pronto, comecei a perder medo das aulas do Apocalipse por causa do grego. Mas depois uma outra questão que vai sendo colocada lá é a quantidade de louvores que é dado no livro de Apocalipse. Apocalipse não é um livro de desastre. Apocalipse é um livro que destaca a soberania de Deus. E Apocalipse é um texto que mais traz, entre os textos bíblicos, louvor ao nome de Deus. Então, por gentileza, vamos até o livro de Apocalipse. Existe um culto registrado nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Você pode ver o livro de Apocalipse mais ou menos assim. Você tem um prólogo, onde João diz onde está e Jesus se apresenta para ele. Depois, Jesus vai dar para João as 7 cartas a serem entregues às 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4 e 5 é um interlúdio. O que é um interlúdio? Igrejas muito grandes, além de terem o prelúdio, que vai chamando o pessoal para participar do culto, olha, o prelúdio lá está tocando, todo mundo atenta, aí já vai procurando seus lugares para sentar. O pós-lúdio nos ensina que o culto está acabando. E o interlúdio? Igrejas grandes, por exemplo, eu estive algum tempo atrás na PIBA, Primeira Igreja Batista de Atibaia. Lá, na época, eles estavam com 900 membros. O templo era um ginásio. Só o estacionamento era para 300 pessoas. Carros, na verdade, ainda iam fazer mais. Então, era uma igreja tão grande e não era uma igreja de bairro. Na metade do culto, mais ou menos, antes da palavra ser passada, um grupo de irmãos estava reverencialmente lá na porta, porque morava longe, chegou atrasado, e antes da palavra ser dada, então havia um interlúdio. Os músicos tocavam e as pessoas que chegavam atrasadas ou de longe tomavam seus devidos lugares para participar do culto. Isso é um interlúdio. Bom, então, aquele momento preparado no meio do culto para algo que vai ser realizado. Olha só, Apocalipse 1, o prólogo, Jesus falando a João e João recebendo ali a revelação do Senhor. 2 e 3, as cartas do Apocalipse. Os selos começam no capítulo 6 e vão até o 19.
O 20, a gente sabe que tem ali uma das batalhas e chega até o juízo do trono branco. O 21 e 22, novo céu, nova terra, beleza. E o 4 e o 5, qual é o destaque desse texto ali? É um dos textos que mostra um culto no céu. Pois é um interlúdio. Então, nós temos ali, entre as 7 cartas e o início da abertura dos 7 selos, temos esse culto celestial, um interlúdio no céu, ou melhor, no livro de Apocalipse. E nesse interlúdio, nós temos aí, pelo menos marcado em nossas traduções, os seguintes cânticos. Versículo de número 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Aí está no formato poético ou musical. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Versículo de número 17. Bom, ou melhor, 10 e 11, os 24 anciãos mais uma vez, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Pula para o capítulo 5, versículo de número 9 e 10. E entoavam novo cântico. Aqui, além do formato, tem também a introdução. Música. Qual era esse cântico? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo de número 12, proclamando em grande voz. Entende-se que aqui mais uma vez é cântico. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e força e sabedoria e honra e glória e louvor. Versículo número 13, o último cântico. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, em Culto no Céu, há outras canções. Aprenda a olhar para Apocalipse como o livro do juízo de Deus aos que não temem, mas também como um livro que destaca louvor a Deus. Então, nós temos aí esses cânticos. E é interessante a centralidade de Cristo em todos eles. Então, volto a dizer, no mínimo isso é um formato poético, mas os comentaristas chegam, não apenas o versículo 8 do capítulo 5 é canção, os outros também são. Um exemplo que a canção presente, a música presente na revelação geral destaca a glória de Deus. Tudo que vier em louvor que não destaque a glória de Deus, não é o louvor que agrada a Deus. É uma questão máxima que você pode ver aqui. Todas estão falando diretamente a Ele ou falando dele para as pessoas. É só o que nós vemos aqui. O versículo de número 8 do capítulo 4 fala de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. O versículo número 11 do capítulo 4 fala para Deus. Tu és digno. Então está falando diretamente para Deus. O louvor sempre está fazendo assim. Ele ora, ele louva a Deus, apresentando Deus a outras pessoas, e ele também louva a Deus, falando diretamente para Deus quem ele é. O livro de Apocalipse, então, olhe para ele, não mais como um livro de desastres, de medo, mas um livro de sabedoria e um livro que focaliza o que o louvor na nova dispensação, o louvor na revelação especial de Deus traz para nós. Centralidade de Deus para mim e para a sua vida. Ele vai nos envolver com sons, ele vai nos envolver com a sinestesia, os nossos sentimentos vão todos ali participar, justamente porque Deus quer falar isso para nós. Ele fala de uma maneira bela, boa e verdadeira. É assim que Deus se revela para nós, através da música presente na revelação especial do Novo Testamento. E se você não gostar ou não souber cantar aqui na terra, bom, vai aprendendo aí, vai ensaiando, porque no céu é o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer. Então, se você parar um pouco para pensar, eu quero destacar os versículos 10 e 11 para encerrar. Porque junto com a música que eles entoam, eles têm uma ação interessante.
Quando eu era criança, não lá em Barbacena, mas nas igrejas em que a minha mãe se congregava, eu lembro de uma frase que eu ouvi de alguns pastores. E glória a Deus, porque eu sei que aqui no Cimima é diferente e na igreja de vocês também. Que tocador não era crente. Terminava de tocar aqui, o que é que ia fazer? Ia lá fora e ficava o culto todo lá fora. Aquelas igrejas que tem janelas, às vezes ficavam nas janelas. A gente ficava torcendo que fosse alta, como a igreja lá de Eutico, né? Para cair e ver se acordava no culto. Então, olha só, infelizmente essa ideia ficou presente em muitos lugares, o tocador como alguém que não tem espiritualidade, não tem compromisso. Glória a Deus que aqui é diferente e creio que nas igrejas de vocês também é diferente. Então, toda a preocupação que vocês que tocam e nós que cantamos acompanhando quem está na frente aqui cantando, toda a preocupação que nós temos deve ser sempre a de dar a glória a Deus. Porque junto com a canção que é mencionada no versículo 11 de Apocalipse 4:11, a ação, o testemunho, o modo deles estarem presentes no culto mostra total devoção a Deus. O versículo número 10 diz que os 24 anciãos e muitos comentaristas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, veem a visão dos 24 anciãos como representação de Israel e da igreja juntos. 12 tribos, 12 apóstolos. Muitos comentaristas, sejam dispensacionalistas ou aliancistas, eles têm esse ponto em comum, de ver os 24 anciãos como uma representação do povo de Deus. Então, somos nós. Os que cantam no plenário, os que cantam nessa bancada e os que tocam ali. Estão cantando. Aí lá no céu, tá bom? Será que você vai olhar para o outro e vai dizer, olha, aqui na terra eu era desafinado, aqui no céu eu canto melhor que um roxinol, né? O que é que você vai fazer no céu? Será que os tocadores dizem, olha rapaz, lá na terra eu não fazia esse acorde, aqui no céu eu consigo. O que é que você vai fazer no céu? Outros vão ficar pensando, rapaz, eu vou ficar contando quantas coroas aquele cidadão tinha na cabeça. 1, 2, 3, ixi, eu só tenho 2, ali tem 3. O que é que você vai fazer no céu? Me diga. O versículo 10 nos mostra que, junto ao louvor totalmente dedicado e cristocêntrico, tem uma atitude também cristocêntrica. Os 24 anciãos, Apocalipse 4:10, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: vamos ganhar a coroa da vida, da justiça, da glória, a coroa incorruptível. E o adorador que usa a música presente na nova revelação, ele sabe que é com as suas palavras e com a sua atitude que ele vai louvar a Deus. Então, antes dele dizer, digno és, cada um de nós vai pegar a sua coroa e vai devolver para Jesus. Aí só depois é que a gente vai dizer, digno és. Esse é o louvor, essa é a música na revelação especial de Deus, presente nas Sagradas Escrituras. Que dignifica, que centraliza, que deixa Cristo como aquele que é o centro do que nós cantamos e como nós agimos durante o culto, durante o louvor dado a Ele. Amém? Vamos então fazer uma oração, agradecendo a Deus, e muito obrigado, e rogo que continuem orando por mim e minha família. Santo Deus, muito obrigado pela Semana Maranata, que focaliza este ponto tão importante para nós, que é a música. Então, que nós nos consagremos mais aqueles que tocam, aqueles que aqui presentes, Senhor, conduzem o louvor e aqueles que em seus devidos lugares estão acompanhando o louvor ministrado pelos teus servos. Que a nossa música seja uma música que louva sempre a Ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado.